Depois de vários técnicos, foi a vez de Aloysio Chulapa, jogador do São Paulo, detonar Abel Ferreira. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica essa história e fala também sobre o desempenho dos grandes clubes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, nos clássicos da temporada. Trago detalhes e números sobre o recorde de público na temporada de 2022 do Palmeiras, quem é o lateral pretendido por Fernando Diniz, o técnico do Flu quer tirar um jogador do São Paulo, tem novidades sobre o Cruzeiro que pode garantir matematicamente o acesso já nessa quarta-feira, tudo sobre a concorrência entre Neymar, Mbappé e Messi e o Mbappé se metendo em mais uma confusão, tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando de bastidor, transferências, mercado e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas que tem nada mais, nada menos do que Ronaldinho Gaúcho como embaixador. E a Smash tem outra coisa bem legal, ela prepara sempre cupons e bônus para você aumentar suas chances de ganhar. Nessa segunda-feira, 2 jogos importantes, na Série A e C. Na Série A tem Atlético Goianiense e Inter, vitória do Dragão paga 3,35, o empate paga 3,20 e a vitória do Inter paga 2,24. No mesmo horário tem Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol, o vencedor desse confronto garante acesso à Série B do Brasileiro. Também já dá para apostar no confronto entre Cruzeiro e Vasco, quarta-feira, a Série B. É o jogo do acesso para o Cruzeiro. Vitória da Raposa paga 1,73, o empate paga 3,25 e a vitória do Vasco pagando R$ 5,10. Para não ficar fora dessa e de outras apostas na Smash, super simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar na casa que tem Ronaldinho Gaúcho como embaixador. Bora começar o vídeo com um giro de notícias e contar que o Santos segue em negociações com Maurício Pellegrino, técnico argentino que está desempregado desde a semana passada. Existiu a primeira conversa. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira que alguns outros treinadores têm sido oferecidos, Alexandre Guimarães e Reinaldo Rueda, mas o que se percebe é que hoje o Pellegrino é aquele que mais conta com o apoio do Comitê de Gestão do Peixe. Bora falar também que o América é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro. O Coelho de Wagner Mancini soma 18 dos 24 pontos possíveis. Nesse retorno o América não perdeu, tem também a melhor defesa da competição. Foram 3 gols sofridos nessas 8 partidas. Seguindo com o giro, contar que a Lusa terá como adversário na semifinal da Copa Paulista o Marília. Até aí nenhuma novidade, nessa segunda a gente descobriu as datas das semifinais. Jogo de ida no próximo sábado, Canindé, 15 horas. Partida da volta no outro sábado no Bento de Abreu, Sampaio Vidal, o estádio do Marília, confronto marcado para as 17. A Lusa joga com a obrigação de não poder empatar ou ter 2 resultados iguais, 2 empates ou resultados iguais, classificam o Marília para a final. Para completar, o Mbappé faltou a uma sessão de fotos da seleção francesa nessa segunda-feira e, de acordo com a imprensa local, isso se deu em protesto à divisão igualitária dos direitos de imagem na seleção francesa. O Mbappé deixou bem claro que não é justo que eles recebam os mesmos valores. Ele ainda quer uma série de outros privilégios e, ao que parece, a Federação Francesa já cedeu, aceitando as exigências do mimadinho Mbappé. Que coisa, hein, Mbappé? Muito feio. E aí, a saideira do giro de notícias contar que o palco da final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense, a cidade de Guayaquil, está vivendo um verdadeiro caos. Nessa segunda-feira, à luz do dia, um promotor de justiça foi morto a tiros. Para piorar, ainda houve um terremoto de 3,8 pontos na escala Richter e a coisa está bem pegada por lá, além de todas as reclamações de torcedores de Flamengo e Atlético em relação à dificuldade para chegar à cidade equatoriana. Bora falar sobre Neymar, Messi e Mbappé, o trio de ataque do PSG, que apresenta números curiosos e interessantes. Quem está melhor nessa atual temporada? Acertou quem respondeu Neymar e os números estão aqui para comprovar. O Neymar é aquele com mais participações em gols e assistências do trio. Foram até agora 19 participações, com 11 gols e 8 assistências. Ele foi quem mais marcou gols do trio e foi também quem mais deu assistências. Se o Neymar tem 19 participações em gol, o Messi aparece com 14. Sendo 6 gols marcados e 8 assistências. Já o Mbappé está mais abaixo, foram 10 gols marcados, foram 10 participações em gol. Isso se dá pelos 10 gols marcados, o Mbappé não deu nenhuma assistência, anda bem fominha, isso sem contar nas finalizações perdidas. Só fazendo uma ressalva importante, o Mbappé jogou menos do que os concorrentes, o Mbappé esteve em campo em 9 partidas contra 11 de Neymar e Messi.
Neymar tem sido muito elogiado pela imprensa francesa, algo que não havia acontecido nas outras temporadas, tem muito a ver com o comprometimento do atacante brasileiro que se apresentou antes do início do fim das férias e está muito focado em fazer uma grande Copa do Mundo. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que pode nessa quarta-feira, com 7 rodadas de antecedência, confirmar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Seria um recorde nunca antes visto na segunda divisão, nunca ninguém conseguiu subir com tanta antecedência. Logo na Série B de 2022, que era tratada como a mais equilibrada da história. O Cruzeiro só precisa ganhar do Vasco no confronto das 21 horas no Mineirão nessa quarta-feira. Já são 55 mil ingressos vendidos. Se o Cruzeiro vencer, ele vai abrir 23 pontos para o Londrina e 20 pontos para o Vasco. O Londrina é o quinto, o Vasco é o quarto. Vasco e Londrina se enfrentam na rodada seguinte e dessa maneira não seria possível que o Vasco e o Londrina conseguissem de forma simultânea ultrapassar o Cruzeiro ao fim do campeonato. Então é fazer 3 pontos e assegurar a classificação ao acesso à primeira divisão, algo bastante justo numa campanha espetacular de Ronaldo Fenômeno e companhia. Nesse momento o Cruzeiro tem 19 vitórias, 8 empates e só 3 derrotas. É o time que mais venceu, o time que menos perdeu. Melhor ataque da competição com 41 gols, melhor defesa, só 16 gols sofridos. Queria destacar o trabalho de Paulo Pesolano, técnico uruguaio que já renovou recentemente seu contrato, é treinador para fazer enorme sucesso por aqui. Bora mudar de assunto e falar a respeito de Aloysiu Chulapa, ex-atacante do São Paulo, que resolveu, por meio da sua conta no Instagram, cutucar o Abel Ferreira, especialmente depois da expulsão do técnico português, mais uma. O time dele venceu o Santos por 1-0 e o Abel conseguiu ser expulso de novo. O Aloysiu não gostou da forma como o Abel se comportou em relação ao árbitro e escreveu o seguinte em seu Instagram. Eu vou dar uma melhorada no português para você entender legal, beleza? Abre aspas. Nossa, você chora pra caramba. Todo jogo você fala que é tudo contra vocês. Se quiser, eu empresto as 3 taças do Mundial. Você sente o cheirinho e depois devolve. O Aloysiu Chulapa fala uma série de outras coisas, várias cutucadas em relação ao Abel e termina com outra provocação. Parabéns pelo título brasileiro, sem Mundial. Fecha aspas. Queria saber a sua opinião sobre essa treta pública. O Abel ainda não se manifestou, mas é mais um a atacar o técnico português. Tudo normal, tudo tranquilo? Quem você acha que está certo? Aloysiu, é o Abel? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre Fernando Diniz, o técnico do Fluminense, vice-líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos até o confronto do Inter na noite dessa segunda-feira, e o Diniz já está de olho em reforços para a próxima temporada. Você sabe que o Diniz não é de pedir muitos reforços, mas ele fez uma indicação recente ao presidente Mário Bittencourt. Ele quer contar com o Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, cujo vínculo com o tricolor se encerra em 31 de dezembro. Negociações entre São Paulo e Reinaldo estão paralisadas. O São Paulo havia feito uma proposta, o Reinaldo apareceu com uma contraproposta considerada alta. O São Paulo decidiu postergar essa decisão. Vai levar esse assunto para depois da final da Sul-Americana. Em meio a esse contexto, o Fluminense apareceu com uma proposta um pouco melhor do que aquilo que o São Paulo havia oferecido. O Reinaldo gostaria de permanecer no Morumbi, mas tem aí uma boa saída caso não exista acordo entre as partes. Quero falar também sobre o Allianz Parque, que vai bater no próximo jogo dentro de casa um recorde histórico. Até hoje, a maior média de público o maior público acumulado do Palmeiras numa única temporada em seu novo estádio se deu em 2015, quando 1.062.315 torcedores estiveram no Allianz Parque ao longo da temporada. Nesse ano de 2022, depois da vitória contra o Santos por 1-0, o Palmeiras já bateu uma marca bastante expressiva de 1.017.800 torcedores. Restam 5 partidas até o fim da temporada. É óbvio que essa diferença de pouco mais de 45 mil torcedores a favor do ano de 2015 será superada nos próximos jogos. É legal contar que o Palmeiras já comemorou 2 títulos na atual temporada em casa, Campeonato Paulista contra o São Paulo, Recopa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, e tem a chance de ganhar o Campeonato Brasileiro nas rodadas finais. A vantagem é bastante grande em relação ao Fluminense e ao Internacional. Outros dados importantes sobre o Allianz Parque. Verdão vem de 21 jogos consecutivos com mais de 30 mil torcedores. São 17 jogos seguidos com mais de 35 mil pagantes. E nos últimos 6 jogos o Palmeiras levou mais de 40 mil torcedores.
público contra o Santos foi de 40.377 torcedores. A média do Palmeiras no Allianz Parque em 2022 é de 33.925 palmeirenses. Ótimos públicos, muita força técnica, além de ganhos bastante altos. O Allianz Parque tem funcionado muito bem, obrigado. Alguns torcedores do Palmeiras perguntam se não haveria possibilidade de um aumento do Allianz Parque. Isso está completamente fora de qualquer possibilidade, a arquitetura do estádio não permite. O Palmeiras nem tem planos em relação a isso. Bora falar agora sobre Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, que custou alto, 13 milhões e meio de euros, até agora não conseguiu se bancar. Esses 13 milhões e meio de euros significam 70 milhões de reais. E ele vai ficar mais caro nos próximos dias, pelo menos imagina-se, é que ficou combinado entre Flamengo e Benfica, que a cada título do Flamengo, o Benfica recebe 500 mil euros. O Flamengo disputa duas decisões contra o Atlético Paranaense na Libertadores e contra o Corinthians na Copa do Brasil. Se vencer os dois títulos, o Benfica vai receber num prazo de no máximo 30 dias após os títulos, mais 1 milhão de euros, que equivale a mais ou menos 5 milhões 170 mil reais. Ou seja, os 70 milhões já passariam para 75 milhões. Ainda existem alguns outros bônus previstos em contrato que podem elevar os vencimentos da compra do Cebolinha para até 17 milhões e meio de euros. Até agora, negociação que não se justifica, mas há bastante tempo ainda. Cebolinha acabou de chegar e está em fase de readaptação ao futebol brasileiro e também ao Flamengo. Dê nota pro Cebolinha de 0 a 10 até agora. Use espaço para comentários para dizer o que você pensa, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre os clássicos entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Os quatro grandes de São Paulo têm se enfrentado no Campeonato Brasileiro na atual temporada e o retrospecto para dois deles, para Santos e Corinthians, é péssimo. Palmeiras é quem tem melhor aproveitamento nos jogos entre os grandes em 2022. 83% de aproveitamento, são 10 vitórias, nenhum empate e só 2 derrotas. São Paulo aparece em segundo com 51% de aproveitamento, 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Já Santos e Corinthians no prejuízo. Santos com 33% de aproveitamento dos pontos, 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, mas quem manda muito mal é o Corinthians. Só 12% de aproveitamento. 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas. Vitor Pereira, que faz excelente trabalho, não tem conseguido ter êxito em jogos grandes contra os rivais. Só para arrematar, destacando o Campeonato Brasileiro, Palmeiras com 100% de aproveitamento até aqui. Já venceu o Corinthians no turno e no retorno 3 a 0 e 1 a 0. Venceu o Santos no turno e retorno, ambas por 1 a 0. E venceu o São Paulo por 2 a 1 fora de casa. No retorno recebe o São Paulo para ter a chance de embalar 100% de aproveitamento em 6 clássicos disputados durante o Campeonato Brasileiro. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!